Pastor Josué Shalom Adonai. Quem vos fala é o pastor, pelo precedente que o Espírito de Deus há de estar me expressando em minha fala, nessa porventura tarde de sábado, aqui no meu canal do Facebook. Estou aqui para passar rapidamente, para avisar todos, nesta tarde, para que Deus possa magnificar as vossas vidas de forma precisa e cordial. Estou aqui mais um sábado no meu canal do Facebook para fazer mais uma live, aqui passando rapidamente para avisar a todos que hoje aqui no meu canal tem live no sábado no Facebook. Também eu quero deixar minha gratidão aos ouvintes, ovelhas, pessoas, cooperadores, a todos que têm me seguido e cooperado e ajudado o meu canal a crescer a cada dia para a glória do Senhor. Que Deus possa ser preciso, cordial, vivo, santo nas vossas vidas, de forma precisa e de forma gloriosa. Também quero deixar a minha gratidão à majestade eterna, gritante, verdadeira, santa, única e poderosa, ao Santo de Israel, de estar aqui mais uma porventura tarde, fazendo mais uma live para a glória de Deus, em nome de Cristo. Sou grato ao Santo de Israel por graciosa e viva e santa oportunidade viável que me dá de estar me expressando na minha fala nessa porventura tarde. Eu já quero começar a minha live aqui e o título que eu vou abordar vai a respeito, titulado, e o título colocativo, qual que eu vou estar fazendo a live é: qual é o significado real dos 4 cavaleiros do Apocalipse, vírgula, 7 selos do Apocalipse, vírgula, trombetas e taças, ponto de interrogação. As 7 taças da ira de Deus, passagens bíblicas explicadas. Então, eu vou estar falando a respeito sobre as 7 taças da ira de Deus aqui no meu canal do Facebook, para magnificar ao Santo de Israel, por graciosa e viva, e santa oportunidade que convém e me dá de estar aqui nesse sábado. E eu já quero começar minha live falando a respeito de uma colocação. Vamos lá. Nós sabemos que o arrebatamento da igreja, o rapto da igreja, quando Jesus, a trombeta soar e os santos encontrar com Cristo nas alturas do céu, para magnificar o seu santo e glorioso nome, e poderoso e digno nome. E nós, os mortos que estão mortos, vão ser ressuscitados e vão encontrar com Cristo com corpo incorruptível. E nós que estamos vivos seremos transladados pelo poder dos céus, pelo poder, do Senhor em nossas vidas. Eu quero começar aqui a minha live falando um pouquinho a respeito das 7 taças da ira de Deus. Vamos a pensar e a meditar em nosso pensamento. As 7 taças da ira de Deus, ela acontece agora, no nosso tempo, que no caso vai ser o derramamento das 7 taças da ira de Deus. Cada anjo, tem uma taça da ira de Deus para que possa acontecer na terra, ou esse evento vai acontecer depois do arrebatamento. Tudo indica que vai ser depois do arrebatamento. Por quê? Porque Apocalipse, capítulo, porventura, 1, 2 e 3, a igreja só está no Apocalipse, capítulo 3. A igreja não está no Apocalipse, porventura, capítulo 4. Então, a igreja só está no livro do Apocalipse, no capítulo 3, que aparece a igreja, que é as 7 igrejas do Apocalipse. A partir do capítulo 3, a igreja não aparece. Ela vai aparecer no capítulo 7, junto com os mártires que morreram na fé, que é aqueles que morreram no Coliseu de Roma, os mártires da fé. Então, a gente pode ver que essa ira vindoura e essa ira derramada de Deus
ela só pode acontecer nas nossas vidas quando, porventura, não tiver mais aqui. A igreja for arrebatada pelo Espírito Santo. E aí virá a 7 ira de Deus e também os cavaleiros do Apocalipse. Por enquanto, o que a Terra está vivenciando é nação contra nações, reinos contra reinos. A profecia está se cumprindo no Evangelho do Apóstolo Mateus, capítulo 24, que Jesus alertou a Terra sobre esses sinais. Mateus, capítulo 24, versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, descendo todo ali, para que você possa ver que aí ia ter rumores, né? Falsos profetas, falsos cristos, falsas profecias, falsos, porventura, ensinamento, doutrinas de demônios, falsas, porventura, palavras, mestres que se intitulam sem ser mestres, sem saber ensinar corretamente as escrituras sagradas, de forma exemplar e pelo Espírito Santo de Deus, que dá o conhecimento e a sabedoria. Então, essas 7 taças da ira de Deus, ela só pode ser derramada depois, né, que a igreja for arrebatada. Não pode ser derramada antes, porque porventura a igreja vai, né, sofrer a ira de Deus. Porque no capítulo 16 de Apocalipse, você não encontra igreja sofrendo, né? Porque essa grande ira é para ímpios e para judeus, que também nós podemos verbalizar que é uma grande ira de Deus, como a grande tribulação, numa forma de ira sendo derramada. E essa ira que vai ser derramada sobre o ímpio e sobre os judeus, né, para que possa simplesmente a ira de Deus, né, que as 7 taças da ira do Senhor ser derramada, esse evento que está em Apocalipse, capítulo 16, só pode acontecer depois que a igreja subir para os altos das alturas, né? Então, esta ira vindoura das 7 taças só pode acontecer, porventura, depois que o Espírito Santo arrebatar a igreja. O que nós estamos vivendo hoje é rumores de guerra, nação contra nações, pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra, né? Estamos vivendo falso evangelho, né? Falsas profecias, falso dialeto formal de expressão de porventura colocativa, qual que eu digo em minha fala, que é falsa doutrina, né? Doutrina está sendo retorcida por doutrinas de demônios. As pessoas estão com comichão, né? Comichões nos seus ouvidos, para que não venham ter, porventura, a sensibilidade de ouvir a doutrina verdadeira, que é a palavra de Deus, a palavra sendo pregada, mas para ouvir coisas que não é de Deus, né? Doutrinas que não procedem, doutrinas que não bate com a palavra, não bate com as escrituras, não tem ênfase às escrituras sagradas. Mestres que se intitulam a si mesmos sendo mestre, sem ser mestre daquilo que se faz. Não estou dizendo todos, mas a maioria, né? Falsas doutrinas e falsos ensinamentos. Foi o que Paulo disse nas cartas de Timóteo, né? Então a gente pode ver que isso está se cumprindo. E Mateus capítulo 24 também. E naqueles últimos dias acontecerá que muitos vão vir no nome de Jesus dizendo: eu sou Cristo, eu sou Messias, eu sou eu, né? Cristo está ali, Cristo está aqui, Cristo está aqui, Cristo está ali. Então você pode ver que existe uma falsa fé e uma falsa doutrina, né? Eles dão ouvido à doutrina de demônios, mas não dão ouvido à doutrina da Bíblia. Paulo verbalizou dizendo que simplesmente, se o evangelho que é pregado e vir outro evangelho que não é o evangelho que pregamos, pode ser até um anjo do céu vir pregar, isso se torna heresia. Se torna coisas que não têm base e não têm colocativa. Heresia é nada além, nada mais, tudo aquilo que a Bíblia não confirma. E tudo aquilo que a Bíblia não dá base por colocativa. Se torna uma heresia e se torna, porventura, algo que não tem como, porventura, ser falado
ou até mesmo mostrado. Então, não tem como a gente dizer e tampar os olhos para isso, porque até então isso está acontecendo. Rumores de guerra, falsos cristos, falsas profecias, né? Muitos estão apostatando da fé, o amor de muitos vão se esfriar. Tudo que o profeta Joel profetizou, o profeta menor, está acontecendo, está cumprindo em nossos dias. As pessoas não têm mais interesse de ir para culto, tem pessoas que estão sem cultuar, sem congregar, é aqueles que são conhecidos como os desigrejados, que eles acham que não pode, é um grupo, tem um grupo aí, né, de pessoas que não quer congregar. E esse povo que não congrega, eles falam que eu congrego em casa. Eu faço culto dentro da minha casa, eu canto o hino da harpa, eu leio um trecho da Bíblia, eu leio, porventura, uma palavra, né, mas eu não sou submisso a pastor, eu não sou submisso a uma liderança, eu quero viver do meu jeito, eu quero viver do meu modo e do modo que eu acho que é certo, aí é beleza e ok. É esse grupo que está tendo na terra aí que está surgindo. Pessoas que não congregam, pessoas que é contra a palavra e a favor das suas próprias, porventura, fantasias e heresias que eles mesmos inventam na cabeça deles, né? Então nós temos que entender essa colocativa de opinião que está errado. E nos últimos dias isso Joel profetizou, o apóstolo Paulo preveu isso, que nos últimos dias aconteceria. Falsa doutrina, trocarão a verdade de Deus por doutrinas de demônios, né? Trocarão a palavra por coisas banais, por coisas sem colocativas. Então você pode ver que tudo está apontando para onde? Para a seta e para onde? Para a vinda e para o arrebatamento da igreja. Já está se cumprindo, isso que está se cumprindo não é nada a comparado o que está por vir, né? Não está tendo água potável na torneira de muita gente, água para que a pessoa tome, né? Rios estão se secando, então o caos está tomando conta, as profecias estão se cumprindo a cada dia, a cada manhã, a cada tarde e a cada minuto, né? Está com uma mulher grávida, perto para dar luz, perto para dar, porventura, a luz. Então, você pode ver que cada contração que a mulher tem para estar perto da luz, vira o quê? É um sinal da vinda de Jesus. Como eu disse aqui nas minhas lives anteriores, ele tem 3 elementos circular, que é colocativo, verbalismo, né, por colocação, né, simplesmente na colocativa, que é fogo, água e vento. Ele manda fogo, ele controla o fogo, ele manda no fogo, manda no vento e manda na água. Então ninguém pode impedir. Esses 3 elementos estão à sua disposição para ser usado na hora que ele quiser, na hora que ele achar que deve, porventura, usar. Né? Porventura, para sancionar juízo sobre a terra. Então, nós podemos ver que tudo está se cumprindo de pouco a pouco, as profecias estão se cumprindo. Né? E diante de tudo isso, eu prefiro ficar com a Bíblia. Eu prefiro ficar com as Escrituras do que com coisas que não vai prover ou que não vai me edificar a minha vida espiritual. Coisas que são carnalidade, coisas que não é de Deus. Então, você pode ver que hoje está difícil, está complicado, porque as pessoas não querem mais, e as pessoas não abrem, porventura, o acesso, né? A pessoa não abre o coração, não deixa o evangelho genuíno, verdadeiro entrar em vossas vidas. Então, o desengrejado, ele não congrega, né? Ele não congrega. Ele fica olhando para a falha de um, falha de outro, né? Jesus disse, feliz é o homem que em mim não haja, né? Não haja e não vê escândalo. Então, feliz é o homem que olha para Jesus e não vê o escândalo, porque não é Jesus que está escandalizando. São pessoas que se deixam se levar e dá brecha para que possa isso acontecer e acaba caindo, né, porventura, em coisas ordenas e pecados que não procedem e deixando outras pessoas, porventura, a desejar. E as pessoas olham muito para isso e aí acaba se frustrando. Né? Então, a vinda de Jesus não pode, porventura,
porventura, está nessas taças colocativas das 7 iras, acontecer com a igreja na terra. Porque o que nós estamos vivendo é dominação. E também Jesus disse que os cristãos seriam perseguidos e seriam mortos por causa do seu nome. Em vários países, pessoas estão sendo mortas por causa do evangelho, e várias nações, pessoas estão sendo mortas por causa da palavra de Deus. Então, por amor a Cristo, muitos vão ser entregues à morte, muitos vão até mesmo ser presos por amor a Jesus. Então, tudo está caminhando, tudo está apontando para o arrebatamento da igreja. Nós temos que estar ligados na palavra, firmado na palavra, colocativo na palavra, para que a palavra possa ser, porventura, a nossa base de fé e o nosso peão aqui nesta terra, na fé genuína, colocativa e verbalizada, a fé que nós podemos usar por colocações. Então, quero deixar para você esta palavra, falando sobre as 7 taças da ira de Deus. Porque a igreja só está em Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 4, você não encontra igreja. Apocalipse capítulo 5, você não encontra igreja. Apocalipse capítulo 6, você não encontra igreja. Apocalipse capítulo 7, você não encontra igreja. Apocalipse capítulo, ventura, 7, você pode até encontrar a igreja, como eu disse, mas a igreja que tu encontrará é a igreja junto com os mártires da fé. Aqueles que foram simplesmente mortos no Coliseu de Roma, como eu disse no início aqui é da minha live. Você pode encontrar a igreja lá, com os mártires da fé, com palmas nas mãos, que vai ser um encontro lindo para a glória de Jesus. Mas, Apocalipse capítulo 8, você não encontra a igreja. Você não encontra no 9, capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, você não encontra igreja. Então, você encontra a igreja no capítulo 3 de Apocalipse, e você encontra a igreja aparecendo no capítulo 7 de Apocalipse. Mas no resto do Apocalipse, que é 22 capítulos, você não encontra igreja. E Apocalipse, que é o livro da esperança da igreja, e o livro da divina revelação de João, na ilha de Patmos, o velhinho de 94 anos de idade, que no dia que ele foi arrebatado, que aquele dia foi um domingo, que é o dia do Senhor, é um domingo. Então você pode ver na colocativa verbal, por colocação, que dentro dessa palavra que eu estou trazendo para a sua vida, essa colocação nós temos que pensar e analisar, pensar e ver, e observar. A ira de Deus é com a igreja aqui ou quando a igreja for arrebatada? Então, tudo aponta para quando a igreja for arrebatada. Porque o mundo vai virar um caos depois que a igreja for arrebatada. O caos que eu estou dizendo é a grande tribulação que virá sobre todo mundo. Quando a igreja for tirada, arrebatada, e encontrar com Jesus nos ares, nas alturas do céu. Então, nós temos que entender essa colocativa qual que, porventura, diz a Bíblia. Então, Apocalipse capítulo 16, ali fala das iras de Deus e das 7 taças derramadas, que é 7 anjos, que derramará a ira de Deus sobre a terra e sobre os homens. Eles soltarão blasfêmias das suas bocas contra o Altíssimo Deus. E o sol vai ser esquentado 7 vezes mais do que o normal. Se tu acha que está calor, você não viu foi nada. As coisas que vão acontecer ainda para que se cumpra, porventura, cada profecia que foi citada e colocada e colocativa. Nós temos que entender. Então, eu quero descer aqui para que nós podemos ler aqui na apostila a respeito dessa condição que a Bíblia nos dá verbalizando. As 7 taças da ira de Deus são 7 punições divinas que serão determinados sobre a terra no juízo. No juízo final. Bom, essas taças são equivalentes
as 7 pragas, vírgula, descrita no Apocalipse, vírgula, nos capítulos 15 e capítulo 16, ponto, de Apocalipse. Esses relatos apocalípticos são marcados por imagens simbólicas e características, ou melhor dizendo, categóricas, né, que descreve o terrível final dos tempos, o terrível final dos tempos, ponto, conforme cada uma das 7 taças, 2 pontos. Então, você pode entender aí, né? Aí vamos. Número 1, ponto. Feridas com chagas, né? Feridas com chagas e milagras e perigosas, né? Milagrosas e perigosas. Número 1, o mar transformado em sangue. Número 2, o mar transformado em sangue. Número 2, ponto. Número 3, rios e fontes transformados em sangue. Número 3. Número 4, ponto. O sol esquentado queimará as pessoas. É o número 4. Número 5, ponto. Trevas e escuridão sobre o trono da besta. Número 5. Número 6, ponto. Reis se reunirão para a batalha do Armagedon. Número 6, ponto. Número 7, ponto. Terremotos e tempestade de granizo. Número 7, ponto. Alguns desses juízos finais se assemelhará ou se assemelhar às pragas lançadas sobre os egípcios, vírgula, quando o faraó se recusou a deixar os hebreus sair do Egito, ponto. Veja um breve comentário sobre as 7 taças e as suas respectivas referências bíblicas, 2 pontos. Número 1, taça, vírgula, ferida e maligna, né? Que é ferida maligna. Ferida maligna. É perigosa em Apocalipse, capítulo 16, e o versículo 2. Quando o primeiro anjo derramou a sua taça sobre a terra, vírgula, apareceu uma chaga maligna e perigosa nos homens, que tinham um sinal da besta, que adoravam a sua imagem, ponto. Apocalipse capítulo 16, versículo 2. O capítulo é 16, o versículo é o 2. Então você pode ver que aqui nesse texto não tem como a igreja fazer parte disso aqui. Porque isso aqui é para as pessoas que ficaram. Como é que a igreja faz parte desta ira? Não tem como a igreja fazer parte desta ira. Nós temos que entender essa colocativa verbal que o Apocalipse dá para nós. A primeira, né, que quando o primeiro anjo derramar a sua taça sobre a terra, vírgula, aparecerá uma chaga, olha só, maligna e perigosa nos homens que tinham sinal da besta e que adoravam a sua imagem, ponto. Adoravam a imagem.
E que imagem é essa que adoravam? A imagem da besta, que é a imagem do anticristo, porque a besta é o anticristo. Só muda por colocação de nome. Essa é a primeira taça do anjo sendo derramada em Apocalipse, capítulo 16, versículo 2. Primeira taça. É uma chaga maligna. E essa chaga vai ficar na pele dos homens, no couro dos homens. E ela não vai ser sarada por remédios, e nem por comprimidos, e nem por pomadas compradas simplesmente nas farmácias. Não vai ter como ser sarada. Porque aí a ira de Deus sendo derramada sobre o ímpio. O homem que rejeita Deus. O homem que solta várias blasfêmias contra Deus. Que é contra Deus, que é contra o seu reino, que é contra a sua vontade. O homem que não faz a vontade de Deus. O homem que é contra a salvação, a redenção, é contra o céu, é contra Jesus, é contra tudo. O homem que ficar sofrerá a ira de Deus, para que eles possam ver que quem rejeita a Deus, o que sobra para quem rejeita a Deus é a sua ira, é o seu furor. Né? O ímpio é como a palha seca, que vai ser porventura varrido da terra. Muitos podem até pensar que ele pode ter sucesso e pode ter colocação verbal entre, porventura, coisas que eles podem conquistar. Mas ele é como a palha seca. Vai passar e nada vai permanecer. Então o homem vai sofrer esta chaga maligna que não pode ser curada. Como é que vai ser curada se é o próprio Deus? Esse é o primeiro anjo com a taça da ira de Deus que vai derramar sobre a terra. E como é que o homem pode escapar? Né? Porventura, dessa tal fúria e dessa tal ira que Deus há de se derramar sobre a terra depois do rapto da igreja. Porque aqui não é para a igreja, isso aqui é para o ímpio, para judeus que não acreditam em Jesus, que não crê no Messias, o ímpio que solta blasfêmias, que zombam, para pessoas que estão afastadas, que não querem Jesus, pessoas que estão no mundo aí fazendo o que quer, bordando, fazendo, acontecendo. Então, essa é a primeira taça da ira. Agora vamos lá. A segunda taça da ira. A segunda taça, traço, o mar transforma em sangue. Em Apocalipse, capítulo 16, e o versículo 3. Quando o segundo anjo derramou a sua taça no meio, vírgula, ele se tornou em sangue, como de um morto, ponto e vírgula, e morreu todo ser vivo que havia no mar, ponto. A morte de tudo, a morte de tudo nos oceanos, a morte de tudo nos oceanos iniciaria uma contagem regressiva para expiação de toda a vida na Terra, ponto. E aí? Toda a vida na Terra, ponto. Essa aqui é a segunda taça derramada. Todos os seres vivos que havia no mar, peixe, tubarão, o que for tiver no mar, serão mortos. E o mar vai se transformar em sangue. E tudo que está no mar vai morrer. Sobre toda a vida na terra. E aí? Para que possa mostrar para o homem que com Deus ninguém brinca, de Deus ninguém zomba. Então, o livro do Apocalipse são profecias que já aconteceu, profecias que estão acontecendo e profecias que vão acontecer. Então, o livro do Apocalipse é um conjunto, passado, presente e futuro.
Então, é um conjunto que vai acontecer. E quem é que pode livrar o homem disso? O único que pode livrar você dessa ira vindoura, dessa taça ser derramada, é Jesus. Se você obedecer, se você for firme na sua presença, se você quiser ser livre e não ficar aqui, mas ser arrebatado na primeira ressurreição e no arrebatamento da igreja, aí você escapará desta ira, dessas taças sendo derramadas sobre a terra. Então, nós podemos entender que esse acontecimento, essa é a segunda taça da ira de Deus. O mar ficará como sangue. E se não há vida marinha, não há peixe no mar, como é que vai ter pesca? Como é que vai ter alimento? Como é que vai ter camarão? Como é que vai ter peixe no prato para comer? Não tem, porque tudo vai morrer. Então, para você ver, o negócio vai pegar. E muita gente está achando que não vai acontecer. E vai acontecer. Depois do rapto da igreja, depois que a igreja foi arrebatada, acabou. E ali sofrerá as taças da ira de Deus, o homem. Quando eu falo homem, eu falo mulher. Quem for jovem, quem ficar, vai passar por esse período. A igreja não passará por isso, porque a igreja é noiva. A igreja é noiva. A igreja, né? O que Deus reservou para a igreja foi o céu, a nova Jerusalém. Igreja é noiva. Né? Igreja, porventura, vai estar com o Senhor enquanto a terra vai estar gemendo. Então você pode ver aí que não é brincadeira. É o que a Bíblia ordena e é o que a Bíblia diz. Agora vamos para a terceira taça. A terceira taça, vírgula. Ou é a terceira taça, traço, rios e fontes transformados em sangue, em Apocalipse, capítulo 16, versículo 4, ênfase ao versículo 7. Vamos lá. A terceira taça foi derramada nos rios e nas fontes das águas, vírgula. Isso afetará todos os recursos íntegros, vírgula, o que resultaram na corrupção de toda a água do mundo, traço, doce ou salgada, ponto. A terra enfrentará um vale de sofrimento, vírgula, sem água potável, vírgula, que é um recurso essencial para a sua sobrevivência, ponto. Os anjos proclamarão que Deus é justo no seu julgamento, vírgula. Pois os ímpios foram advertidos sobre o salário vindouro de seus pecados. Ponto. A besta e seus seguidores derramarão o sangue dos santos e agora seriam punidos sentindo o gosto do sangue. Ponto. Então você pode ver que a terceira taça que o anjo vai derramar, essa profecia aqui é a mesma profecia que o profeta Ezequiel, profeta menor, falou. E faltará água potável na torneira de muita gente. Tem profecias que eu li aqui que vai ser para o futuro, mas tem profecias aqui que já está acontecendo, como água potável na torneira de muita gente. Já está acontecendo. Rios estão se secando. Pessoas que dependem da pescaria para sobreviver, pescadores de rio, estão sentindo falta, porque não está tendo peixe para pescar mais. Por enquanto, nenhum rio e nenhum mar ficou como sangue, não. Porque essa profecia aqui é mais para frente. É vindoura, é lá para frente. Mas água potável e muita torneira não está tendo. O povo está morrendo. E se você não sabe, o nosso corpo é 70% água. Tá?
70% água o nosso corpo é, e 30% de comida sólida. O nosso corpo sobrevive sem comida, mas não sobrevive sem água, não. Porque sem água tu vai secar. Como é que tu vai ficar hidratado? Como é que tu vai hidratar teu corpo? Vai morrer, né? Então, simplesmente não tem como escapar disso aqui, não. Isso aqui é uma profecia que está se cumprindo, né? E faltarão água em muita torneira, água potável. Beberão água suja, que não é potável, né? Por quê? Porque muitos rios estão se secando e muita gente está morrendo. Falta de água traz morte. Essa profecia de Apocalipse, capítulo 16, versículo 4, ênfase ao versículo 7, ela está apontando para hoje e para o futuro. O futuro aqui é a água se transformar em sangue. Que os mares, como mar, como eu li para você, como água doce, como água salgada. Todas vão se transformar em sangue e ficarão sem água. E sem água tu faz o quê? Sem água você não pode lavar uma casa, sem água você não pode sobreviver. Como é que você vai ter higiene pessoal? Tudo é pela água. Então, nós temos que entender que essa profecia aqui, isso aqui é o juízo de Deus sobre a terra, sobre os ímpios e sobre as pessoas que soltam blasfêmias contra Deus. Essa profecia vai se cumprir. Tem uma parte que já está se cumprindo. Água potável na torneira de muita gente. Zacarias, o profeta menor, ele profetizou sobre a água potável e que faltaria água e que os rios secariam. Tudo isso são profecias para que possa se cumprir. Estão se cumprindo para que possa alertar o ímpio. A igreja não precisa ser alertada porque a igreja sabe que essas coisas irão de acontecer. Mas as profecias é para alertar o ímpio e as pessoas que estão afastadas da casa do Senhor e da sua presença. Aí nós temos que entender a colocativa que a Bíblia está nos dando. Então vai ser triste para o fim da besta e para os seus seguidores e seus adoradores. Eles matarão santos. Matar a perseguição, perseguirá, matará os santos, que é os santos do Senhor, né? A igreja vai perseguir a igreja, e eles no final serão mortos, né? E sentindo o gosto de sangue, eles sentirão, porque não querem ouvir o Senhor, né? São adoradores da besta, do anticristo, do falso Messias, porque o anticristo não vem só. Vem o anticristo, que é a besta, e vem com ele o falso profeta. O falso profeta terá poder demoníaco, poder diabólico, para falar e acontecer, para profetizar e acontecer. Ele fará fogo descer do céu, né? Porque o espírito maligno vai estar sobre o falso profeta. E nem se ele quiser se converter, ele pode, porque ele já está determinado a passar por isso e ser, porventura, o profeta falso do anticristo. Por que vai ter o profeta? Vai ter o anticristo e o falso profeta. Para que o povo veja que não é mentira. Que com sinais miraculosos, enganosos que ele vai fazer, ele vai atrair milhares e milhões de pessoas até ele. Né? Vai atrair milhares e milhões de pessoas depois do arrebatamento, isso, viu? Não é agora, não. Depois do arrebatamento. A igreja está passando por um teste. Um teste para ser arrebatada. A igreja está passando por um teste. Isso aí que você está vendo não é nada. Comparado o que está por vir. Isso aqui não é nada. Não é nada. Então nós temos que abrir nossos olhos e se atentar para a verdade. Se atentar para a verdade, né? Como tem muitas pessoas, é melhor ficar sem congregar do que congregar. Meu filho, é melhor dentro dela do que fora dela. Olha, Noé e a sua família. Se Noé tivesse fora da arca, Noé morreria no dilúvio. Então é melhor estar dentro da casa do pai do que estar fora da casa. Né? Não seja um cristão convencido, seja um cristão
porventura, não convencido, porque tem muita gente que é convencido ao Evangelho, não é convertido ao Evangelho. Deixa o Evangelho, a palavra, te converter ao Evangelho genuíno, a Jesus, o Cordeiro de Deus, não a religião, mas a Jesus, ao Santo de Israel. Né? Então, tu tem que entender as coisas, porque senão aí não tem como. Né? Então, cada dia que passa, cada dia que vem, que vai, se aproxima a vinda do Filho do Homem. Né? A gente não espera Jesus daqui 2 anos. Eu espero Jesus hoje, nessa tarde, para o entrar da noite. Né? Então, nós temos que entender essa colocativa verbal. Aí eu deixei para você aí sobre toda a terra, seja água salgada ou água doce. Então, não tem como correr, né? Agora vamos para a quarta taça. Quarta taça, traço. A quarta taça, traço. O sol esquentar. O sol esquentará. Em Apocalipse, capítulo 16, versículo 8, ênfase ao versículo 9. A quarta taça foi derramada sobre o sol, e o sol, e a consequência será que seus raios encandeirão tão forte que as altas temperaturas queimarão os homens, como fogo, ponto. A descrição desse julgamento pode ser considerado uma forma extrema de aquecimento global, ponto. Que é global, ponto. Global, ponto. Nessas terríveis condições, a população mundial estaria em agonia, e acontecerá mortes em massa olha só, em massa por execução pelo calor e insolação, ponto. Contudo, o calor não quebrou o coração duro dos iníquos, que é ímpio no caso, iníquos, ímpio, ponto. Em vez de se voltará para Deus, em vez de se voltar para Deus, em arrependimento, eles esturra a Deus, ponto. Que é Apocalipse capítulo 8 e versículo 9. Apocalipse capítulo 16, versículo 8, a ênfase ao versículo 9. Então aqui fala do julgamento e da taça, da quarta taça do anjo derramada. É o sol que esquentará. Muita gente vai morrer por causa da quentura, que não vai aguentar, que não vai suportar a quentura sobre a terra. Se tu acha que o sol está quente, isso aí não é nada. Isso aí não é nada, nada, nada mesmo do que está por vir. Não é nada. O sol vai se esquentar muito mais do que isso aí que você acha que é quente. A gente vai cair no chão, vai morrer de tanta quentura. Olha só o que Apocalipse diz. Olha só como é que é interessante. Apocalipse 16. Olha só. Apocalipse 16, versículo 8. Olha só. Versículo 8. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi permitido que abrisse os olhos com fogo. Quer dizer, que abrase os homens com fogo. Permitido que abrase. Abrasa que é fogo, que é o calor. Os homens com fogo, que é o calor, o sol quente. Versículo 9. E os homens foram brasadores com grandes calores. Quer dizer, foi
abrasador de grandes calores, quer dizer, é grande, não é pequeno, calores, vírgula, e blasfemaram o nome de Deus. Olha aí, ó, vírgula, que tem poder sobre estes, sobre estas pragas, ponto e vírgula, e não se arrependeram para dar glória, para o dar glória, ponto. Então você pode ver que eles não se arrependeram. Eles não se arrependem para dar a glória para Deus. Mas Deus tem controle sobre as pragas. Você acha que Deus não tem domínio sobre a tua vida, não? Deus é dominador da vida. A vida e a morte estão na mão de Jesus, se você não sabe. Tá? E ele tem domínio sobre a primeira praga, a segunda praga, a terceira praga, a quarta praga, que são taças. Primeira taça, segunda taça, terceira taça e quarta taça. Ele tem domínio sobre cada taça que vai ser derramada sobre a terra e sobre o sol. E quem terá os homens vai ser incumbido de tal calor que eles não vão suportar e soltarão blasfêmias com o nome de Deus. Era para se converter, mas eles não querem se converter. Eles querem fazer o que eles querem. Eles querem viver do jeito que eles querem, pecando, 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 pecando e achando que não há consequência dos seus atos. Cuidado. O salário do pecado é a morte. E o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Abre teus olhos espirituais. Enxerga as Escrituras, veja a Bíblia. Pare de ser cega, pare de ser tolo, pare de ser um cego. Acorda para a verdade que quer te libertar. Você está, porventura, caçando, você está, porventura, querendo o que da sua vida? O que é que você quer? Você quer o quê? O que é que você quer? Os sinais estão aí. Pode ser um cristão meia-boca, um cristão meio chinelo, que hoje é e amanhã não é, nunca ter firmeza em Cristo. As coisas estão por acontecer, cada sinal, cada um que está por acontecer para que o homem prove quem é o Senhor. E esse sinal é forte porque é no sol. O anjo que está cuidando do sol vai derramar taça sobre o sol da ira vindoura de Deus. E como é que escaparão? Como vão escapar? Não tem como, irmão, escapar. Pode fazer o que você quiser, não tem como você escapar. Ninguém pode escapar. Sabemos que não. Isso aí é impossível. Era como se voltar contra Deus, sabe como faz? Eles soltam blasfemam. Eles soltam blasfemas. Blasfemas contra Deus. Blasfema contra o nome do Deus vivo e não quer se arrepender e se voltar para Deus. Então, o salário do pecado é a morte. A pessoa que escolhe o que quer. Vamos lá para a quinta taça. Quinta taça, traço. Trevas sobre o trono da besta, em Apocalipse capítulo 16, versículo 10, ênfase ao versículo 11. Diz assim: o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, vírgula. Isso parece significar que será um juízo mais direcionado ao centro do reino da besta, vírgula, ao coração do seu poder, vírgula, que ficaram em trevas. Ponto. Será uma espécie de apagão, especiação de apagão total, ponto. Ou a besta e seus seguidores amava a escuridão, amavam a escuridão moral e espiritual, vírgula. Agora eles experimentou uma forma de escuridão ainda mais terrível, vírgula, com dores, ponto. Quando Deus feriu os antigos egípcios
com trevas, vírgula. As pessoas não conseguiram ver, vírgula, e nem ousava se mover, ponto. Essas terrível escuridão será uma breve das horríveis trevas exteriores nas quais os iníquos passarão a eternidade, a eternidade, ponto. Essa é a quinta taça. Olha o que a Bíblia diz. Olha o que a Bíblia diz. Apocalipse capítulo 16, versículo 10. Olha o que diz. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, vírgula. E o seu reino se faz tenebroso, ponto e vírgula. E os homens montirá a língua de dor. Quer dizer, os homens morderá, que motilar é morder. Vai morder a língua de dor, ponto. Suas chagas, vírgula, blasfemarão com Deus do céu e não se arrependerão das suas obras, ponto. Esse é o versículo 11. Eu li o 10 e o 11. Eu li o 10 e o 11, o versículo 10 e o versículo 11 de Apocalipse, capítulo 16. Então você pode ver que aqui nesse texto de Apocalipse, nós podemos ver essa condição que eles vão morder a língua de dor, de tão terrível que vai ser essas trevas. Essas trevas aqui estão parecendo as trevas que foram derramadas no Egito, no Antigo Egito, quando o faraó perseguiu o povo hebreu, quando Deus mandou a praga das trevas, uma treva intensa que ninguém ousou nem olhar nem se mexer nela. Então essa treva aqui ela está associada em duas coisas: a treva exterior de dor e de chagas maligna e a treva eterna. Essa treva aqui é a treva eterna e a treva que os homens arderão em dor. Em treva tu vê o quê? Tu não vê nada. Em treva também pode estar associado em um apagão que pode acontecer também. Um apagão sobre a terra. Né? Então você pode ver que entre o versículo 10, ele é bem claro. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, vírgula, e o seu reino se faz tenebroso. Tenebroso é o quê, irmão? Tenebroso é treva. É treva. Ponto e vírgula. E os homens mordiam a língua de dor. Ponto. Que dor é essa? De estar as trevas junto com a besta. Não vai ser derramado sobre os homens, vai ser derramado sobre o trono da besta. Quando a besta estiver reinando, vai ser derramado no trono dela essa taça da ira de Deus. Esse é o versículo, porventura. Esse é o versículo, porventura, que eu quero deixar para a sua vida. Esse é o versículo 10. Agora vamos no versículo 11. Vírgula. Por causa das suas dores e por causa das suas chagas, vírgula, blasfemaram do Deus do céu. Não se arrependeram das suas obras, ponto. Não querem se arrepender. Não querem se voltar de coração para Deus. Eles querem fazer o que eles querem. E eles vão gemer, vão gritar de dor. Vão gritar de dor. E por causa da dor da chaga, eles vão soltar blasfemas. Eles vão blasfemar contra Deus. Eles vão blasfemar com o nome de Deus. Eles vão falar horrores do nome do Criador. Vai blasfemar, vai xingar, vai falar o que quer, o que dá na telha lá na hora, vai vir, vai falando.
Porque eles não querem se converter e nem se arrepender. Eles vão se contorcer de dor. Eles vão gemer de dor. Eles vão morder a língua de tanta dor. Isso é para o ímpio que não quer o Senhor. Para o povo que não quer Jesus, vai sofrer a taça da ira do Senhor. Porque Deus é justo, como eu li para você. Jesus, ele age com justiça. Deus, ele age com justiça. Então, não adianta, viu? Querer correr disso, não. Não adianta. O único que pode salvar nós dessa ira é Jesus no arrebatamento. O Espírito Santo quando arrebatar a igreja. Agora vamos descer aqui na taça número 6. Número 6, taça, rio. É taça, traço, rio, Eufrates, seca, 2 pontos. Reis se preparam para a batalha do Amargedon. Em Apocalipse, capítulo 16, versículo 12, ênfase ao versículo por caridade divina, 16. Aí vamos aqui. Para que nós podemos compreender esse texto. A 6ª taça foi derramada sobre o grande rio Eufrates. Ponto. Este julgamento não se trata de corromper ou eliminar o uso destas águas. Ponto. Este juízo parece afetar alguns para além das águas, que já foram afastadas nas taças anteriores. Ponto. Aqui, parece tratar-se de remover uma barreira natural, usada para fins defensivos, no caso, para fins deversivos, preparando o caminho para reis invasores do leste. Ponto. Esses exércitos internacionais, se preparam para a guerra, como aliados do anticristo, na batalha do Amargedon. Ponto. Então você pode ver que aqui ele dá base colocativa sobre o quê? Sobre a colocação da guerra do Amargedon e do rio Eufrates. Que o rio Eufrates está secando para que se cumpra a profecia do Amargedon. O rio Eufrates tem que secar para acontecer a batalha do Amargedon. Agora vamos ver como é que essa batalha acontece. Apocalipse, capítulo, porventura, 16, e o versículo 12. Olha só. E o 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, ponto e vírgula, e a sua água secou-se, vírgula, para que se prepare-se o caminho dos reis do Oriente. Por que reis? Porque vai ter a guerra do Amargedon. Ponto. Versículo 13. E da boca do dragão, vírgula, e da boca da besta, vírgula, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, vírgula, semelhante a rãs. E aí? Semelhante a rãs, vírgula. Versículo 14. Porque são espíritos de demônios, vírgula, que faz prodígios. Olha o nome, prodígios. 2 pontos. Os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha, vírgula, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Ponto. Esse é o versículo 14.
Vamos para o versículo 15 agora. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, vírgula, para que não andes nu. Nu é despido espiritualmente, veste espiritual, viu? Vírgula. E não se veja as suas vergonhas. Olha só, ponto. Versículo 16. E os congregarão no local que em hebreu se chama Amargedon. E aí? Em hebreu quer dizer Amargedon. Para a grande guerra final do Amargedon. Então você acha ainda que é fantasia do pastor Josué? Ou é a Bíblia que está dizendo e afirmando? Dizer não, porque tudo que quer dizer não está dizendo. Vai dizer ainda. Vai ser escrito para ser falado. A Bíblia já está afirmando que isso vai acontecer. Olha o texto. Olha o texto. Para as suas vergonhas. Quer dizer, Cristo vem como ladrão. Você sabe o dia que o ladrão vai roubar a sua casa? Você sabe o dia que o ladrão vai assaltear, vai entrar na sua casa para roubar? Porque se você soubesse o dia que o ladrão vai roubar, você prepararia o quê? Uma tocaia para ele, não prepararia? Ia preparar uma tocaia para ele, não era isso? Ia preparar uma armadilha para ele cair, não é? Você não sabe, né? O dia, a hora, o minuto, o momento que o ladrão pode vir e querer te roubar. Ninguém sabe. É qualquer momento. Então ele vai vir como um ladrão, que ninguém sabe a hora, ninguém sabe o dia, mas ele vai pegar a igreja quando é menos esperar. Ele vai pegar de surpresa muita gente. Ele vai pegar muito crente, muito irmão de surpresa. É no momento que você não está esperando. É na hora que você acha que não vai acontecer. É no momento que você pensa que não vai surgir aqui a guerra do Armagedon. Para essa guerra chegar, ainda falta muita coisa a se cumprir ainda. Ainda falta algumas coisas, porque essa guerra do Armagedon é uma guerra quase final, que está ligada ao rio Eufrates. Porque o povo do Oriente, como está escrito aqui no texto, né, é do Oriente, eles vão cruzar a pé, né, ali o rio Eufrates, para a grande guerra do Armagedon. O anticristo ele vai unir o exército dele. Ele vai unir o exército dele naquele grande dia, né? Para tentar o golpe final contra a Cidade Santa, né? Todo o exército da terra vai ser unido, né? A nova Jerusalém vai ser ataviada novo e descido do céu, em Apocalipse capítulo 21. E viu um novo céu e viu uma nova terra. E vai ser descida, né? Então, como vai ser descida a noiva, a nova Jerusalém, vai habitar com Cristo aqui por 1000 anos. Apocalipse capítulo 20, que fala da prisão de Satanás, e fala da prisão por 1000 anos. Depois desses 1000 anos que passar, né, ele vai ser solto mais um pouco de tempo que é necessário para enganar as nações. Aí ele vai reunir todos da terra, todos os exércitos para dar o golpe final. E com isso, porventura, né, Deus mandará fogo com saraiva e vai consumir todos os inimigos da terra. Deus vai ser glorificado no meio dos exércitos. Ele vai ser exaltado e glorificado o seu santo e glorioso nome, segundo o que diz a Bíblia. E segundo o que a Bíblia está dizendo, e eu creio no que a Bíblia fala. Eu creio no que diz as Escrituras Sagradas. Então, para que nós podemos entender esta colocação. Então, aqui está dizendo bem claro, então tudo está sendo preparado para receber o anticristo, o mundo, exércitos, as nações da terra, até as religiões. Olha como é que o negócio pega. Estão querendo unir todas as religiões em uma só. Né? Em uma só, para que possa simplesmente ter somente uma. Só que não. Né? Porque falar a verdade é uma coisa. Né? Você não gostar é outra. É totalmente duas coisas distintas e diferentes. Você ser autêntico e falar e pregar a verdade é uma coisa. Você aceitar é totalmente diferente e outra coisa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, eu quero deixar bem claro isso aqui,
para que nós podemos entender. Então, dentro da palavra que eu li para você, 3 espíritos de demônio, que é espírito de Ram, que é, o espírito céu da boca da besta, que é o falso profeta, que é o dragão da boca da besta, o falso profeta, e saiu 3 espíritos imundos, semelhante a rãs. Semelhante a rãs. 3 espíritos imundos. E Apocalipse 3 fala, e da boca do dragão, vírgula, e da boca da besta, vírgula, e da boca do profeta, saíste 3 espíritos imundos, semelhante a rãs. 3 espíritos imundos. Porque são espíritos de demônios. Esses espíritos são espíritos para você, prodígios sobre a terra, sinais. Sai da boca do dragão, sai da boca do profeta e sai da boca, porventura, da besta, que é o anticristo. Da boca do dragão, da boca da besta e da boca do profeta. 3 espíritos semelhantes a espírito de Ram. Esses 3 espíritos aqui são quase associados, isso é com a cópia da Trindade. Porque é 3. Olha, Pai, Deus Filho, Deus Espírito. O nome Trindade não existe, existe unidade. A unidade. 3 em 1, distintos em funções diferenciadas. Aí você pega 3 espíritos malignos, porque o diabo, tudo que ele faz é copiar Deus. Tudo que ele faz é copiar Deus e copiar quem Deus é. É uma cópia. Então, 3 demônios para sair para fazer o quê? Prodígios e maravilhas sobre a terra. Sinais, prodígios, coisas grandes para deixar o homem de boca aberta. Que no caso vai ser o falso profeta que vai realizar essa tal obra. Então, tu tem que entender isso. É a colocação. Então, 3 demônios. Isso aqui é no fim, quase no fim, né? Findando, né? Para a guerra do último dias, né? Para a guerra do Amargedon, do Deus Todo-Poderoso. Aí no 15 ele fala, eis que veio como ladrão. Ponto. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não andes nu. Andes nu? Nu é despido. Despido é nu. Nu espiritualmente, se a vestimenta espiritual, se a vestimenta está branca, ou está suja, ou está preta de pecado, de imundície, se está salpicada no sangue do cordeiro, lavada e remida no sangue do cordeiro. É isso que ele está dizendo aqui no texto. Bem claro, né? Vestes, para que não antes nu, e não se veja as suas vergonhas. Que vergonha? Expor seus pecados, porque o pecado traz vergonha para o homem. O pecado é expor seus pecados. Expor seus pecados é uma vergonha, porque o pecado ele traz vergonha. A pessoa fica envergonhosa. Deus expôs seus pecados, expôs a sua vida pecaminosa, errante, que é toda errada espiritualmente, que não tem nada de Deus, tem nada do Espírito Santo, é só engano em cima de engano. Então está bem claro o texto. Para que não venha expor você. Tu está despido ou tu está com as vestiduras celestiais espirituais para que você possa estar do jeito que o Espírito Santo quer e que Deus quer. Como é que tu está? Como é que você está? Muito cuidado, viu? Bem? Então, está deixando bem claro aí essa posição de colocativa. E no 16, ele é bem claro. E os congregarão no local que em hebreu se chama Amargedon. Margedon, onde acontecerá a guerra, no Rio Eufrates. Então, essa aqui é número 6, a 6 taça. Né? Então, a taça número 6. Essa aqui é. Agora vamos para o número 7. Taça número 7. A 7ª taça. A 7ª taça, traço, terremotos e tempestades de granizo, em Apocalipse capítulo 16, versículo 17, ênfase ao versículo 21. As taças conclui o conjunto de juízos do fim dos tempos. Ponto. Uma vez derramada
esta sétima taça, vírgula, Deus vai declarar o fim do seu julgamento, ponto. Relâmpagos, vírgula, trovões e um terremoto, né? Terremoto devastador. Ocorrerão quando o sétimo anjo derramará a sua taça no ar. Ponto. Várias cidades em todo o mundo em todo o mundo desabarão, desabarão em escombros, em escombros. Ponto. O julgamento da sétima é a última taça, traz não apenas um devastador terremoto mundial, vírgula, mas também uma tempestade de granizo, né, que é paralisite, ponto. Cada granizo pesava a cerca de 45 quilos. Isso é pedra de granizo, meu irmão. Em gelo, ó, as pedras. Pesava 45 quilos. A cerca de 45 quilos. E essas monstruosidades em quedas atinge as pessoas. Atinge as pessoas. Olha só. Isso é para você ver. Olha o que diz a Bíblia. Pega para você aqui, para você ver. Apocalipse capítulo 16, versículo porventura 17. Apocalipse capítulo 16, versículo 17. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, vírgula, e saiu com grande voz do templo do céu, vírgula, e o trono, vírgula, dizendo, este está feito, ponto de exclamação, está exclamando uma pergunta. Vamos lá, 18, e ouvi voz, vírgula, e trovão, vírgula, e relâmpagos, vírgula, e um grande terremoto, vírgula, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra, ponto e vírgula. Tal foi este tão grande terremoto, ponto. Versículo 19. E a grande cidade fechou-se em 3 partes. Quer dizer, grande cidade fechou é rachar. Rachou-se em 3 partes, vírgula. E as cidades das nações caíram, ponto e vírgula. E da grande Babilônia se lembrou Deus para dar o cálice do vinho, vinho da indignação, da sua ira, ponto. Da sua ira, ponto. 20. E toda ilha fugiu, ponto e vírgula. E os montes não se acharam. Quer dizer, fugiram é não se achar. Não se acharam. Vão se acabar, ponto. Versículo 21. E sobre os homens caiu do céu um grande saraiva. Olha só, grande saraiva, vírgula. Pedras do peso de um talento, que é 45 quilos, ponto e vírgula. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, vírgula, porque a sua praga era muito grande, ponto. E aí? Será que a Bíblia mente? Só o peso das pedras que vai ser derramada vai ser a cerca de 45 quilos, um talento, ao tamanho da bicha, que vai cair sobre os homens.
Deus será glorificado. E os homens soltarão, sabe, porque a sua praga muito grande. E os homens soltarão blasfêmias, vão blasfemar contra Deus de novo. Vai blasfemar contra o Senhor por causa dessas pedras de 1 talento, que é 45 quilos. Olha o tamanho da pedra que vai ser lançada. Granizo, meu irmão. Nessa guerra. Isso é para que você veja que a Bíblia não mente e nem inventa. Mas a Bíblia fala o que está escrito, o que está detalhado. Aí eu te pergunto neste momento de hoje, o que você pode parar para pensar a 7ª ira de Deus? Deus vai ser, os homens soltarão blasfêmias contra o seu nome, por causa das pedras que Deus lançarão. O juízo de Deus, a ira de Deus termina aqui, na 7ª taça da sua ira. E aí? Aí vamos aqui. Resumo das 7 taças da ira de Deus. Taças, referências, Apocalipse. Área, afetada. Resultado do juízo. Número 1. Apocalipse capítulo 16, versículo 2. Terra, terra feridas terra feridas nos adoradores da besta. Número 2, taça número 2. Apocalipse capítulo 16, versículo 3. Mar, sangue, morte da vida marinha. Taça número 3. Apocalipse capítulo 16, versículo 4, ênfase ao versículo 7. Rios e nascentes, sangue para beber. Olha só. Essa taça número 3. Taça número 4 agora. Apocalipse capítulo 16, versículo 8, ênfase ao versículo 9. O sol e a terra, claro, ardente, bem claro e ardente. Taça número 5, Apocalipse capítulo 16, versículo 10, ênfase ao versículo 11. Trono da besta, escuridão, papel vial. Escuridão, papel vial. Taça número 6, Rio Eufrates. Reunidos-se para a batalha do Armagedon. Taça número 7, Apocalipse capítulo 16, versículo porventura 17, ênfase ao versículo 21. Taça número 6, Apocalipse capítulo 16, versículo 12, ênfase ao versículo 16. A última taça é o no ar, terra, terremoto devastador e tempestade de granizo. E aí você pode ver essa colocativa verbal que a Bíblia dá condição. Amém? Então, eu quero deixar para a sua vida aí esta palavra, para que você entenda essa colocativa qual que eu quero trazer para a sua vida. Agora eu vou te dar uma explicação para você entender o que a Bíblia diz. As 7 taças da ira de Deus, descrita em Apocalipse, capítulo, porventura, 15 e o capítulo 16 de Apocalipse. Para que nós podemos entender. 15 e 16, são a última série de julgamentos divinos no fim dos tempos, que no caso, representando a execução
completa da ira de Deus sobre a terra, vírgula, diferentemente das trombetas que apenas anuncia, ponto. Trombeta anuncia, as taças faz arder e doer. Eles traz pragas literais e devastadoras, dois pontos. Feridas, né, malignas, vírgula, mares e rios virados em sangue, vírgula, o calor escaldante, vírgula, escuridão sobre o trono da besta e o trono do anticristo, vírgula, né? Anticristo, vírgula, né? Secagem do rio Eufrates e um terremoto global com granizo, vírgula, né? Culminado na destruição final de Babilônia e a preparação para o retorno de Cristo, vírgula, sendo um juízo final para os que rejeitarão a Deus e se curvarão à besta, que é o anticristo, ponto. Texto e significado, dois pontos. Fim da misericórdia, dois pontos. O julgamento das taças significa que a misericórdia de Deus se esgotou, vírgula. Se o tempo para arrependimento, vírgula, como o santuário, né, celestial, sendo preenchido com função e fechando aos homens, ponto. Justiça divina, dois pontos. A ira derramada visita como justiça e verdadeira, vírgula. A resposta de Deus à rebelião e dureza do coração humano, vírgula. Que no caso quer dizer, refletido a santidade e poder divino, ponto. Diferenças das trombetas, dois pontos. Enquanto as trombetas atingir um terço da terra, vírgula, as taças causa destruição total e completa, ponto. As 7 taças do Apocalipse 16, dois pontos. Primeira taça, úlceras, né, malignas sobre os adoradores da besta, que é o anticristo, e da sua imagem. Úlceras, que não vai ser curada por remédio nenhum. Isso aqui é a taça da ira. Primeira taça. Segunda taça da ira, dois pontos. O mar se torna em sangue, vírgula. Todo ser vivente morre. Ponto. Terceira taça, dois pontos. Rios e fontes de água se transformam em sangue. Ponto. Quarta taça, dois pontos. O sol queimará os homens com fogo intenso, ou na intensidade do calor do sol. Vão se queimar, não vão aguentar o calor. Ponto. Quinta taça da ira de Deus. Dois pontos. Escuridão e dor sob o trono da besta e seu reino. Ponto. Sexta taça, dois pontos. O rio Eufrates seca para a preparação do caminho para os reis do Oriente, vírgula. E grandes sinais demoníacos prepara o mundo para a batalha final do Armagedon, lugar de batalha. Ponto. Sétima taça do Apocalipse, a última. Dois pontos. Grande terremoto, vírgula. Cidades são, vírgula, ilhas e montanhas desaparece, vírgula. E chuva, granizo enorme, vírgula, com a proclamação neste efeito, ponto de exclamação. Está exclamando a pergunta. E a
queda de Babilônia, vírgula, resultado final de toda a civilização, ponto. Os vencedores, dois pontos. Aqueles que permanecer fiéis a Deus e não se curvar à besta, serão protegidos e castigos de louvor, cânticos de louvor, cânticos de louvor e justiça a Deus, vírgula, como um espelho do exército ou do êxodo do Egito e da libertação de Cristo, ponto. Em resumo, vírgula, as 7 taças são os climas dos julgamentos divinos, vírgula, manifestado na ira final de Deus contra a rebelião humana, vírgula, abrindo caminho para estabelecimento do reino de Deus, vírgula, como as últimas pragas sendo o fim da civilização, como a conhecemos e a preparação para uma nova realidade, ponto. Então você pode ver aí, né? O resultado que vai acontecer na trombeta, quer dizer, na ira de Deus. Então, eu quero deixar para a sua vida aqui, para que você possa entender. Agora, eu quero te dar a última aqui, para que você possa entender a compreensão. Olha só o que eu quero deixar para a sua vida aqui. Está tudo aqui na apostila, ó. Viu? Então, para que você possa compreender aí a palavra. Qual é o significado real sobre a última taça da ira de Deus? Olha só, a última taça que eu li para a tua vida. As 7 taças significa 7 preparações finais da ira de Deus. 7 pragas finais da ira de Deus. Então você pode ver que as taças da ira de Deus são 7 eventos da ira derramada sobre o homem. Então, essas 7 iras que é derramada da taça de Deus são eventos que vão acontecer. Úlcera, feridas malignas nos adoradores da besta e seus seguidores. Mar em sangue, 2 pontos. O mar se torna em sangue, vírgula, matando seres marinhos, vírgula, que é peixes. Rios em sangues. Rios, fontes também se tornam em sangue. Ponto. O sol ardente, ponto. O sol se torna escravamente quente, vírgula. Quente e queimando as pessoas, ponto. Escuridão, 2 pontos. Trevas sobre o trono do anticristo, que é a besta, ponto. Eufrates, que é o rio Eufrates, seco, 2 pontos. O rio Eufrates seca para a preparação do caminho para os reis do Oriente, 2 pontos. Juízo final, 2 pontos. Terremoto e devastador, vírgula, cidades causadas ou destruídas, vírgula, pedras gigantes do céu, vírgula, fim do tempo, que inicia do eternidade, novos céus e nova terra, ponto. Aí você pode ver, significado, simbolismo, 2 pontos. Totalidade, 2 pontos. O número 7 na Bíblia, né, frequentemente simboliza plenitude ou perfeição, vírgula, indicando a completude do juízo de Deus, ponto. Aviso e consequências, 2 pontos.
As taças são expressão máxima da ira divina, vírgula, mostrando as consequências da rejeição de Deus, vírgula. Diferente das trombetas, que eram mais um aviso. Trombeta é só um aviso, viu? Agora o negócio que pega é as taças. O fim dos tempos, dois pontos, representa os eventos apocalípticos, que prepara-se a segunda vinda de Cristo e o julgamento final, vírgula, marcando a tradição para a eternidade, ponto. Então tá aí. Eu deixei tudo para você a respeito da taça, da ira de Deus, amém? Eu falei as 7 taças, te deu o significado das 7 taças, te deu o exemplo das 7 taças e te deu a colocativa das 7 taças. Se você gostou, compartilhe. Que Deus abençoe a vossa vida. Na segunda-feira estou de volta. E na segunda-feira estou aqui para fazer mais uma live. Para que você possa simplesmente estar aqui para aprender mais um pouquinho da palavra do Senhor. Antes que eu possa encerrar minha live de fato, eu quero deixar você a última pergunta aqui. Qual é o significado real de Amargedon? Vamos ver comigo o que é Amargedon. Né? Que é a guerra final. Então você pode ver que Amargedon, ó, na Bíblia, vírgula, Amargedon, no hebraico, Akar, o Megatonipon, Niar, vírgula, monte de Magido, ou monte de Megido, monte de Megido, é monte de Megido, monte de Megido. Amargedon quer dizer monte de Megido. É o local simbólico da batalha final entre as forças do bem. Jesus Cristo é o exército celestial, e do mal, forças reunidas por Satanás, vírgula, destruída no livro do Apocalipse, vírgula, representando o conforto desse vivo, que levará à vitória de Deus ao estabelecimento de um reino de paz, vírgula, destruindo a iniquidade e os que praticam, vírgula, e não sendo necessariamente um local geográfico, literal, vírgula, mas um evento cósmico, traço, e espiritual, ponto. Origem e significado do nome, ponto. Etimologia, dois pontos. A palavra vem do hebraico, erba, que megetonak, que eleba, vírgula, que significa monte de Megido, ou monte da Assembleia, ponto. Local histórico, dois pontos. Megido era uma cidade fortificada em uma plância, que no caso, uma plância ou estrangeque, em que Israel, vírgula, plâncio da importância, batalhas e eventos da história bíblica, vírgula, como a morte do rei Josias e a vitória de Israel, ponto. No livro do Apocalipse, capítulo 16, e o versículo 16, dois pontos, contexto, dois pontos, e o local aonde os reis de toda a terra habita são reunidos para a guerra do grande dia de Deus, vírgula, o Todo-Poderoso, ponto, a batalha, dois pontos. Jesus Cristo, vírgula, liderar o exército celestiais, vírgula, enfrentando as nações enganadas por demônios, vírgula, resultando na
resultando na derrota do mal e na instrução do reino de Deus. Ponto. Natureza simbólica. Ponto. 2 pontos. Muitos estudiosos veem Armagedon, mas como uma situação ou um evento simbólico. A união mundial contra Deus do que um único local físico vivo. Pois a planície de Meguido não comportaria todos os exércitos descritos, segundo JKORG. Ponto. Propósito do Armagedon, 2 pontos. Resultado final, 2 pontos. E o maior, resultado final, 2 pontos. É o maior plano qual Deus resolverá a questão do direito de governar a humanidade, 2 pontos. Humanidade, 2 pontos. Que no caso, 2 pontos e 3 pontinhos. Purificação para destruir os mal e incorrigíveis, abertura do caminho para um novo mundo, pacífico, habitando por uma grande multidão de sobreviventes finais, em paz duradoura, ponto. Em resumo, 2 pontos. Armagedon, na Bíblia, é o clímax da luta, cósmica entre o bem e o mal, um evento profético de julgamento e restauração, encontrado em Cristo em sua vitória final sobre as forças opostas, e Deus, comunidando a terra renovada. Comunidando a terra renovada, ponto. Então, eu quero deixar para você sobre o Armagedon. Bem? Então, que Deus abençoe a sua vida, que Deus vos guarde, que Deus possa abençoar sempre, a cada dia vez mais, a sua história na terra dos viventes. Então, eu vou encerrar minha live aqui no Facebook, nessa porventura noite, que já é 18h30, nesta noite, aqui do meu canal do Facebook. Que Deus vos abençoe. Então, eu deixei tudo sobre as taças, sobre o Armagedon, e que Deus abençoe a vossa vida, e que Deus possa guardar a vossa história, e que Deus possa abençoar a vossa vida em Cristo Jesus. Amém? Então, se você gostou, compartilhe, deixa o joinha, e que Deus possa te abençoar a tua vida em Cristo, o Cordeiro de Deus. Amém? Sempre na presença do Altíssimo Deus de Israel. E segunda-feira tem live aqui no canal. Terça-feira também tem live aqui no meu canal do Facebook. Quinta-feira no canal do TikTok. E simplesmente é isso. E sábado lá no meu canal, @Pastor Josué Teologia. Meu canal, onde eu faço as minhas lives. No sábado às 15 horas da tarde. Deus abençoe a todos. Saudação de paz. Pastor Josué. Shalom. Adonai. Fique em paz.